A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sempre uma alegria muito grande poder estar veiculando este programa Momento de Santidade, veiculado pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages. E hoje, de uma maneira muito especial, estou aqui com o meu grande amigo, pastor Elton Ângelo. É sempre uma honra poder dividir alguma coisa com ele. Já dividimos o ministério um tempo atrás, né? E hoje ele serve na Igreja Brasil para Cristo, do pastor Valdir. Aliás, uma saudação especial a todos os irmãos da Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Pastor Elton, seja muito bem-vindo, sempre uma honra poder estar ao seu lado, trabalhando, conversando, dialogando, e hoje certamente sobre algum tema muito interessante. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite, é uma honra estar aqui neste dia. A palavra do Senhor, ela nos chama a sermos agradecidos, né? Sim. Sempre gratidão. E sede agradecidos, o apóstolo Paulo escreveu. Pelo que você é grato ao Senhor? Pastor Elton Ângelo escreveu um livro, né? Troque a murmuração pela gratidão. Fantástico, fantástico material. Esse livro eu tenho lá em casa, eu recebi de presente, muito obrigado, né? Deus abençoe. Minha mãe, quando esteve aqui passando um tempo comigo, leu todos os livros. Quantos livros o pastor escreveu? Tenho 10 livros publicados. 10 livros publicados, né? E é uma bênção. Depois, se você quiser, vai ficar aqui o número de um telefone, um endereço. Se você quiser fazer contato conosco, nós podemos colocar na sua mão. Troque a murmuração pela gratidão. Ser agradecido. Nós vamos usar um texto do Salmo 103, se você tiver uma Bíblia, né? Verso de número 2, não é, pastor Elton? Sim. Aqui nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bacana esse texto, profundo. Sim. Nos chama a bem dizer. Pode discorrer alguma coisa sobre o texto com toda a liberdade. Amém. Aqui nesse salmo, Davi está falando sobre a questão da gratidão, né? É muito fácil a gente se esquecer, né, daquilo que Deus faz por nós todos os dias, né? É interessante que todos os dias nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Primeiramente, agradecer pelo dom da vida, agradecer a Ele pelo ar que nós respiramos, agradecer ao Senhor pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, pela nossa casa, por ter um aconchego ali, um lar, porque muitas pessoas não têm esse privilégio. Ontem mesmo, chegando da igreja, eu falava com meus filhos, né? Graças a Deus estamos chegando em casa, uma noite fria. Verdade. Nós temos uma casa para dormir, uma casa para se alimentar, uma casa onde podemos dizer que é o nosso lar. Eu estava relatando a eles que muitos não têm esse privilégio. Verdade. Esse frio que nós estamos passando aqui nesse período, muitos estão dormindo na rua, né? Sem um alimento adequado, sem vestes. Eu não sei se o amigo que nos assiste tem ciência de que aqui em Lages a temperatura média são 17 graus, a temperatura média anual. Então, no inverno aqui é muito frio. O inverno aqui ele castiga. Você é natural de que lugar? Sou de Goiânia. É de Goiânia, presta atenção. Lá, né, já é norte, nordeste, né? Lá é centro-oeste. Centro-oeste. É bem quente, bem mais quente. E aí vem para uma terra, né, uma terra que mana leite e mel, que é a nossa terra aqui, não é? E vem passar frio, né? Quanto tempo você está aqui? Esse ano, abril, fez 5 anos. 5 anos. 5 anos morando aqui na bela cidade de Lages. Seria exagero da minha parte falar que gratidão é um estilo de vida? Com certeza, gratidão é um estilo de vida, né? A gente decide ser grato ou não ser grato, né? Porque existem dois grupos de pessoas.
aqueles que são ingratos, né? Que é aquele grupo que sempre se queixa, sempre murmura e nunca para ele tá bom nada. A esposa prepara o melhor alimento, o melhor almoço, o melhor jantar e a pessoa acha sempre defeito, né? Tá muito salgado, tá sem sal, passou demais o bife, tá mal passado, ou seja, a pessoa escolhe ser grato pelo que tem ou então ser ingrato, né? Sempre tem gente que sempre está reclamando. Eu percebo isso muito fácil, pastor Elton. Eu percebo isso qualquer conversa que você tem com um irmão na fé ou, enfim, algum amigo. A primeira coisa é reclamar de algo. Reclama do governo, reclama da estação, do frio, do calor, né? Reclama do salário. Sim. Né? É muito comum as pessoas reclamarem. E qual seria, vamos dizer assim, na sua opinião, não vou dizer o remédio, mas a sugestão para a gente passar desse estágio? Qual o conselho que você deixaria para os nossos ouvintes aí sobre essa questão? Bem, o próprio texto aqui já dá a dica, né? Davi dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então o próprio texto aqui da palavra de Deus diz que a gente tem que ter uma memória ativa, uma memória de gratidão, porque com certeza jamais nós vamos poder chegar diante de Deus e dizer que Ele foi infiel conosco, que Ele não nos honrou, que Ele não nos deu mais do que nós merecíamos. Então eu vejo que nós precisamos trocar a mentalidade, buscar, pedir para Deus sempre: Deus, troca essa mentalidade de ingrato, de murmurador, para a mentalidade de uma pessoa grata. Eu acho interessante, pastor Elton, não sei se você tem a mesma percepção, que o autor sagrado é como se ele tivesse colocando o dedo para dentro do coração dele, ou para dentro da alma dele, né? Sim. Bendize, ó minha alma, como se ele estivesse dando uma ordem para ele mesmo, ou para a alma dele mesmo, para ele bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Por que será isso? Você consegue ter uma ideia do... Aqui a gente vê nitidamente que Davi está praticamente dizendo: ô minha alma, lembra do que já aconteceu, pelo que eu já passei, né? Davi, ele poderia falar isso com propriedade, né? Isso. Foi perseguido por Saul durante toda a sua vida praticamente, né? Mesmo ele sendo fiel ao rei Saul, mesmo ele honrando a Saul, mesmo ele tendo oportunidade de acabar com Saul e com a família dele, mas ele preferiu confiar em Deus. Então, em todos os momentos da vida de Davi, nós percebemos que Deus, ele foi fiel com ele. Certo. Até os seus adversários admiravam a fidelidade, a lealdade de Davi com Saul. Então nós vemos que nós precisamos muitas vezes lembrar, porque a memória nossa muitas vezes ela acaba falhando, né? Memória trai a gente, né? Trai a gente. É interessante, é muito bacana. Eu acho fantástico esse salmo. Nós estamos falando aqui sobre o Salmo 103. Para você que não pegou, Salmo 103, o verso 2, estamos falando aqui sobre trocar a murmuração pela gratidão. Seria, vamos dizer assim, fazer uma rematrícula. Uma rematrícula. Sair desse estado de reclamar das coisas e se matricular numa escola, vamos dizer assim, onde a gente aprende a ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, né? Sim, com certeza. Eu percebo assim, pastor Marcos, que reclamar, na verdade, não muda a vida de ninguém. Se nós não tomarmos atitudes positivas no nosso dia a dia, buscar um trabalho, buscar realmente fazer aquilo que precisa ser feito, só reclamar das contas, da dívida, reclamar da mulher, do filho, do pastor, reclamar do governo, isso não muda a vida de ninguém. Eu vejo que muda a nossa vida, a nossa história, é quando nós colocamos princípios da palavra de Deus em prática em nossa vida. Seria um pouco de exagero da minha parte dizer que murmuração é pecado? Com certeza. Ofende profundamente o caráter de Deus. E nós percebemos ali que aquele povo do Egito, né? Exato. Quando Deus tirou o povo do Egito das mãos de Faraó,
Ali eles não tinham saneamento básico, ali eles não tinham uma vida digna, ali eles não tinham nada, eles não podiam nem adorar a Deus ali no Egito com liberdade. E Deus levantou Moisés, e ali quando Deus tirou aquele povo da escravidão de Faraó, nós percebemos que Moisés passou parte do seu ministério, parte da sua vida, simplesmente ouvindo reclamações, queixos, murmurando. O povo constantemente dizia para Moisés: no Egito nós tínhamos cebola, tinha alho silvestre, no Egito nós tínhamos isso, e você nos tirou para cá para nós morrermos de fome. No Egito nós tínhamos túmulo, aqui nós vamos morrer, não tem nem lugar para ser enterrado. Então Moisés passou parte da sua vida ouvindo queixas, e aquilo lá atrasou a bênção do povo hebreu. Atrasou ou impediu que aquele povo pudesse, vamos dizer assim, entrar no descanso, como o texto fala, né? No descanso do Senhor. Impediu? Na verdade, o senhor tocou num ponto bem importante. Na verdade, não apenas atrasou, mas impediu. A Bíblia diz que aquela geração antiga, ninguém entrou na terra prometida, apenas Caleb e Josué, né? Duas pessoas que tiveram um coração diferente. Tiveram um coração diferente, já ali quando Moisés mandou eles espiar a terra ali, né? E a visão já era diferenciada. A visão já é diferente. 12 espias, 10 só viu, só reclamou, só viu gigantes, só viu impossibilidade. Josué e Caleb viu possibilidades. Interessante essa última frase tua, viu possibilidades, né? Sim. Interessante isso. Quando a pessoa começa a enxergar só as coisas negativas, ela nunca vai ver uma luz no fim do túnel, ela nunca vai ver possibilidades, né? Ela só vai ver o impossível. E Josué e Caleb, naquele contexto, eles viram que eram gigantes. Eles não foram pessoas que ignoraram a realidade. Sim. Mas eles viram que Deus poderia fazer com que eles derrotassem aqueles gigantes, e ali era uma terra que manava leite e mel. Eu usei essa expressão, né? É bem interessante, é muito interessante. E qual seria, vamos dizer assim, você na tua experiência pastoral, vamos dizer assim, o conselho que você deixaria, por exemplo, para alguém que já entrou nesse estado de murmuração, de reclamar de tudo? A gente vê muitas vezes os filhos, né? Essa geração mais nova que não, vamos dizer assim, não viu o sacrifício que os pais fizeram para poder chegar na situação que estão, né? E geralmente é uma onda, né, de reclamação, de murmuração, é marca de tênis, é marca de roupa, né? E eles acabam reclamando porque talvez não tenham aquilo que sonhariam, né? Eu geralmente falo isso para meus filhos, né? Eu tenho um casal de criança, né? A Daniela, que tem 8 anos, e o Mateus tem 11 anos. Olha, né? que bênção. Então eles passam situações hoje diferentemente do que eu passava, né? Ontem mesmo eu estava falando para eles, quando eu tinha a idade de vocês, a roupa que a gente usava, a que ganhava dos primos, ganhava do vizinho, né, de um amigo, né? Hoje vocês têm um privilégio de ter um tênis, de ter uma calça nova, uma camiseta, uma jaqueta. Naquela época a gente vestia o que tinha. Exatamente. Tinha que se adequar à realidade da época, né? Não é exagero, tá, gente? Não é exagero. De vez em quando eu sou meio exagerado naquilo que eu falo. Mas meus irmãos, nós fomos criados num lugar de muita pobreza, né? Hoje é uma situação diferente, mas quando começamos, eu lembro que a minha mãe, ela costurava a nossa roupa com aquele saco de açúcar, né? E era tingido com anil, né? Então fazia umas coisas diferentes. A gente usava aquilo. A casa onde a gente morava tinha umas frestas, assim, eu lembro do vento minuano soprando lá no Rio Grande. Então soprava aquele vento, entrava naquelas frestas assim, e a gente dormia em cima de uns colchões de palha. Eu tenho isso na minha memória de garoto, né? Então assim, eu lembro do meu primeiro tênis, eu lembro da minha primeira calça jeans, senão a gente chamava de calça de pano, né? Então são coisas que essa garotada de hoje, eles não têm mais noção do que é isso, né? Do que é viver com pouco, do que é viver na simplicidade, do que é até viver na miséria, né? Então a gente tem que ressaltar muito essa temática da gratidão, né? Sem murmuração.
Eu vejo que a gente não pode perder as nossas origens, né? Exato. Não esquecer das origens, de onde Deus nos tirou, né? Então eu vejo que a maior dificuldade que Moisés teve com aquele povo todo que ele estava liderando, a maior dificuldade que Moisés teve com aquele povo não foi tirar o Egito, eles do Egito. A maior dificuldade que ele teve foi tirar o Egito do coração daquele povo ingrato e murmurador, né? Então muitas vezes a maior dificuldade que Deus tem conosco nos dias de hoje não é nos tirar da miséria, nos tirar da dívida, nos tirar do pecado. A maior dificuldade que Deus tem conosco é nos tirar daquele sistema errado, tirar aquelas coisas ruins que muitas vezes nós carregamos. Como eu disse, é uma escola, né? É uma escola. É uma escola. A gente foi, entre aspas, doutrinado, criado nesse sistema de ingratidão, nesse sistema de murmuração, e aí passar desse estágio para um estado de excelência, né? É um desafio muito grande, né? Precisa de uma mudança de mentalidade, né? Precisa realmente Deus renovar o nosso coração, né? Bem interessante, você falou uma palavra que o apóstolo Paulo ele usou, né? Sobre uma metamorfose, uma capacidade, né, de pensamento diferente. Ele fala em Romanos 12, né, no verso 2, e não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos, né? Ele usa um imperativo ali, metamorfoste, né? Passem por uma metamorfose, né, para que experimentem a renovação da vossa mente e, consequentemente, experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então é um processo, né? Essa transformação mental, passar de um estado, vamos dizer assim, de reclamação, de murmuração, para um estado de gratidão, de louvor a Deus. Sim, e isso não é uma coisa tão fácil, né? Precisa realmente de atitude, precisa entender que para haver mudanças, muitas vezes essas mudanças vai trazer dificuldade, muitas vezes são hábitos novos, né? Até para mudar de uma casa, mudar de um bairro hoje causa muitas dificuldades, né? As coisas tudo bagunçado. Você vai reformar uma casa também, aquela bagunça, né? De areia, cimento, sujeira no geral. E muitas vezes para nós termos uma mudança de vida também vai trazer um certo desconforto, mas com certeza nós vemos que isso vai trazer um significado melhor para as nossas vidas. No teu ministério, né, você tem uma ênfase ministerial, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer ênfase ministerial, sim, mas em cima da área de libertação, de restauração. Sim. É nessa área que você mais trabalha, melhor trabalha. Sim, esse ano vai fazer, dia 20 de julho, né, desse ano, vai fazer 26 anos que eu fui ordenado a pastor. Então, desde esse período, né, eu sempre procurei me especializar. ênfase em cima dessa área. A ênfase em cima da libertação. Não aquela libertação que nós vemos por aí, né? Aquela que é só ficar, como diz, expondo a pessoa ao ridículo, né? Mas justamente trazendo o aconselhamento, a restauração e a libertação. Né? Essa área, essa palavra eu gostei que você usou. Sim. Né? Trazer a restauração. Explica um pouco melhor. É que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, suponha, uma área financeira. A pessoa às vezes está toda endividada e ela não sabe como sair daquelas dívidas. E aí, geralmente, quando a pessoa não sabe sair de uma situação, ela vai empurrando aquele mal para frente, né? Vai virando uma bola de neve. E eu vejo, quando eu vou aconselhar alguém que está endividado, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, parar de gastar. Porque a tendência é gastar mais. Não, verdade. E às vezes você tem que sentar com essa pessoa, sim, e orientar. Você não gasta mais, porque senão você vai se endividar mais. Segunda coisa, a pessoa tem que ter atitude. Sim. Ela tem que muitas vezes deixar às vezes ia num restaurante 3, 4 vezes na semana, ela já tem que diminuir, começar a descobrir o que é gasto, o que é investimento, porque tem gente que vai, estou investindo, mas quando você vai ver, ela está gastando, né? Então há uma grande diferença sobre isso. Antigamente o pessoal fazia uma espécie de um orçamento doméstico, né? Sim. Não sei se tu trabalha um pouco nessa área, mas faz uma espécie de um orçamento doméstico, né? E o orçamento doméstico, todo mundo sabe, entrada e saída.
né? Para a sua saída não ser maior do que a sua entrada, alguma coisa tem que, né, tem que ser cortada. Mudado. Então, as pessoas, às vezes, quando ela está endividada, ela tem que começar a fazer um mapeamento espiritual na sua casa. Muitas vezes, a pessoa vai escovar os dentes. Está lá escovando os dentes e a torneira está ligada sem ser usada. A pessoa está lavando louça, muitas vezes lá está derramando água e muitas vezes sem usar. Ou seja, está gastando. Quer dizer, tem coisas práticas que dá para fazer para estancar, vamos dizer assim, né, o problema, né? Com certeza. Às vezes a pessoa tem lá uma casa lá com 8 peças, está lá as 8 peças, tudo com as lâmpadas ligadas sem necessidade. Então, são coisas simples, mas que funcionam no final do mês. E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, passa tudo muito rápido aqui, né? Em cima desse texto que nós lemos, de bendizer ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor por seus benefícios, qual é a palavra final que você deixaria aos nossos amados, né, para que, vamos dizer assim, controlem eventualmente alguma outra área das suas vidas? Bem, o que eu deixo para o público em geral é uma palavra bem simples. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer realmente mudar de estação, mudar de ciclo, ter um ano realmente abençoado, nós precisamos entender uma coisa bem importante. A gratidão, eu vejo que ela ativa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A gratidão ativa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que frase maravilhosa, uma frase excelente para nós encerrarmos a nossa programação. A gratidão ativa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ativa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Paizinho querido, nós agradecemos por podermos chegar a esta programação, a esta emissora mais uma vez. Agradeço pela vida do pastor Elton, da Sara, das crianças. Agradeço, Deus, pelo ministério que eles têm exercido no corpo de Cristo. Agradeço, Pai, porque o Senhor os tem usado de uma maneira tão tremenda na cura da alma, na restauração de famílias. Deus, com palavras tão abençoadoras. Obrigado pelos os livros, o material que ele tem escrito, que tem ajudado muitas pessoas a acertar com o caminho do Senhor. Agradeço por esse momento e oro, Pai, para que o Senhor nos livre de toda murmuração e o Senhor nos ensine a vivermos uma vida de gratidão ao Senhor. Oramos assim com alegria e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Pastor Elton, obrigado, por chegar a esse programa. Que Deus abençoe você e fiquem todos debaixo da graça do Senhor. Amém. Viu como foi bom? Lá engrenou, né? O negócio é que a gente às vezes fica meio... Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus